Logo no começo eu percebi que os pais precisavam muito de ajuda. A Proteca ela engatou muito rápido, eu não estava esperando isso. Hoje qualquer pessoa que acessa a internet já viu algum conteúdo que ou fosse prejudicial, ou que fosse violento, ou que de alguma forma prejudica ou prejudicaria uma criança ou um adolescente. E a gente já tem dados então que as crianças e os adolescentes são 1/3 dos usuários de internet no mundo. Então eu vejo muito profissional falando que LGPD, ninguém tá sabendo. A pessoa do dia a dia, ela não tá sabendo. Ela ainda dá o CPF dela na farmácia porque ela vai ganhar um desconto. E ela acha que isso é mais importante do que proteger as próprias informações. Eu sou Gustavo Marques e esse é mais um super episódio do TechSec Podcast. Hoje a gente tem uma super convidada, uma convidada muito especial para mim, Gabriela Borges, super popular, bastante conhecida no Instagram, inclusive, gente, sigam lá a Gabi no Instagram, @GabiMobo, vou deixar aqui também na descrição desses episódios o endereço certinho. E lá ela fala bastante sobre segurança da informação, tecnologia com uma linguagem super entendível, simples, amigável e principalmente sobre proteção digital de crianças e adolescentes. Tema muito importante que a gente vai tratar e abordar no episódio de hoje. A Gabi é palestrante, especialista em segurança digital e nesse ano de 2022 completou 10 anos de atuação na área. É fundadora da Proteca, empresa de segurança e educação digital, e desde então se propõe a ensinar pais, mães e adultos a se protegerem na internet. Senhoras e senhores, é com muito prazer de novo, estou muito repetitivo hoje, que a gente recebe a Gabriela Borges. Gabi, estou muito feliz, como eu te disse aí fora dessa gravação. Muito obrigado por estar aqui no TechSec com a gente. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. E mais uma vez eu agradeço a paciência pela espera. Gente, para vocês terem uma ideia em off aqui, eu tô há quase 2 meses esperando. A agenda da Gabi é uma agenda super concorrida e tô aqui, ó. A gente marcou um horário que eu não vou citar para vocês, o horário que a gente está conversando agora, mas ele estava ali pontualmente, assim como uma britânica, né, Gabi? Vamos dizer assim. Mas, de novo, brigadão aí por estar aqui. Colégio militar, né? Eu estudei uma fase da minha vida. A gente aprende a ser pontual, assim, pelo amor, sabe? Gabi, conta um pouco mais de você pra gente. Quais são suas raízes, ali a sua formação? Atuar com tecnologia, com segurança, sempre esteve aí nas suas pretensões? Então, eu acho que parte de ter que ficar me apresentando exige com que eu repita, né, a história, mas pra mim foi um pouco até natural, assim, porque qual que é a história, então, que eu tinha esquecido e que eu tive que lembrar, né, com segurança, e aí tecnologia veio como um caminho para isso. Hoje eu tenho 28 anos e quando eu era criança não tinha tecnologia, a gente não tinha... eu pelo menos, eu sei que tem os hackers aqui que tiveram um computador desde que nasceram, mas não é o meu caso. Mas eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de escrever e eu sempre guardei as coisas pra mim. Então, quando criança, eu tinha um diário. Então, assim, vamos supor, tô brava com você. Eu não vou tirar satisfação, mas eu vou guardar aquilo no meu coração. O que nem sempre é bom, mas acontece. E aí, enquanto criança, eu escrevia no meu diário. Só que a minha mãe, eu não sei se você já viu aquele diário de criança que tem cadeadinho e tem uma chavinha vagabunda, qualquer coisa abre. Sim. Mas eu não sabia que aquele diário vinha, por exemplo, com 2 chavinhas. Então, pra mim, aquela chavinha era suficiente. E aí, a minha mãe começou a brigar comigo por coisas que só estavam naquele diário. Eu não sei em que momento eu entendi que ela estava lendo e eu não queria que ela lesse. Não tinha como, tipo, tirar da minha mãe o acesso ao meu diário, porque ficava em casa, enfim. Então, eu também não sei de onde eu tirei isso, mas eu comecei a escrever em código. E resolveu o meu problema naquele momento. Na minha vida tem alguns marcos, né? Então tem um marco de quando eu era criança. Aí meus pais trabalharam no zoológico um tempo, então
tem essa época da vida, e aí tem a época da minha vida antes do meu irmão, que tem 11 anos a menos que eu, e depois dele. E aí antes do meu irmão nascer, eu estudei numa escola, e aí nessa fase, assim, meninos contra meninas, mas ao mesmo tempo as meninas já estão apaixonadinhas nos meninos, os meninos só querem encher o saco das meninas. E eu sempre fui muito de, cara, se tá comigo, tá comigo. Você pode estar errado. eu vou resolver com você, mas eu vou te proteger dos outros, sabe? Porque a gente vai resolver internamente. E aí eu tinha uma coleguinha que tava muito apaixonada num dos meninos que mais enchia o nosso saco. E na minha época não tinha isso de Telegram, de WhatsApp e tal. Então a gente escrevia muito bilhetinho. E aí quando os meninos começaram a pegar nossos bilhetinhos, pra encher o saco mesmo, eu ensinei as meninas. Eu nunca fui a mais popular, mas eu sempre fui amiga dos populares. Então, quando eu ensinei pra ela o código, isso passou rapidamente pelas meninas da turma. De repente, todas as meninas estavam escrevendo em código e a gente ficou sem vergonha de bandidagem mesmo, de você não ter mais o problema de esconder o bilhetinho, sabe? Porque se alguém pegar, ninguém vai entender nada. E aí aconteceu que um professor de matemática pegou. E ao invés dele brigar, né, tipo, nossa, não pode, presta atenção na aula e tal, ele perguntou quem tinha feito aquilo ali. Aí meio que o meu coração de quem amava o professor de matemática preocupou um pouco, assumi a bronca. E aí ele... Eu não lembro... Eu lembro que ele me perguntou se eu sabia o que era aquilo ali, eu não sabia. E aí ele falou que ele tinha estudado isso na faculdade, que era criptografia. E aí desde então eu cresci falando que eu ia ser criptógrafo. O que para uma criança de 10 anos faz o menor sentido. Mas eu insisti nisso, porque eu sempre fui da matemática, eu sempre fui mais das exatas. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que eu precisava estudar tecnologia para isso. Então, quando eu saí do ensino médio e entrei na faculdade, eu fiz sistemas. Hoje já tem, assim, a Proteca ela engatou muito rápido. Eu não estava esperando isso. E já tem alguns anos, eu comecei engenharia da computação. Era para terminar, né, no ano que vem, mas eu tive que trancar esse ano porque muita coisa, sabe? E aí a questão da engenharia veio mais porque eu acredito que para os anos que vem a gente vai precisar de engenheiros assinando a responsabilidade dos projetos, igual a gente tem na engenharia civil, sabe? De repente, sei lá, caiu uma ponte. Quem foi o engenheiro desse projeto? Então, assim, eu acho que do jeito que a gente está caminhando, a gente vai ter isso. E eu não sou muito de depender das pessoas. Então, já está se preparando. Então a questão da engenharia da computação entrou na minha vida quando eu acho, né? Pode ser que não seja nada disso, eu esteja grandemente errada, mas veio porque quando eu precisar do CREA, eu espero ter o meu. E aí foi isso, assim. Acho que naturalmente quando você pesquisa criptografia, você vai para outros lugares. Então, quando eu sou de Brasília, hoje eu moro em São Paulo, mas quando... Assim, eu acho que eu tive... Porque assim, quando eu entrei na minha primeira faculdade, agora que é online, não conheço ninguém da minha turma, sabe? Não tem nem grupo, geralmente, aquelas atividades. Você faz suas coisas e tá tudo certo. Mas na primeira, que foi presencial, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos, todo mundo ali tinha 10 anos de carreira. Tava ali pelo diploma. E eu não tinha nada. Eu já tinha trabalhado antes, mas foi uma questão de um estágio do ensino médio. E a minha vida me levou muito para lugares legais. Tipo, eu fui estagiária de uma divisão ali. Eles só distribuíam os processos e tal, mas eu fui, tipo, da divisão criminal do Ministério Público do Distrito Federal e Território, sabe? Então, assim, eu tive acesso a coisas muito legais, mas eu sempre fui do tipo... Putz, eu quero melhorar esse sistema, que todo dia tinha uma atualização de versão, sabe? Mas o fato é que quando eu cheguei na faculdade eu já estava atrasada, todo mundo já sabia muito de tecnologia, todo mundo já trabalhava na área, era um monte de cara muito mais velho que eu e muito mais experiência. Então, quando
eu entendi isso, eu saí mandando o currículo para todos os lugares possíveis. Esses dias eu tava limpando meu e-mail, eu até mostrei assim pro Lucas, tinha tudo, tinha de recepcionista, vendedora, caramba, mas eu tive a sorte de ser chamada para trabalhar na Global Web, que é uma das empresas que tem um monte de vaga para Service Desk, os carambas, e aí eu trabalhei por eles na Oi. E aí de lá eu dei uma outra grande... Porque ao mesmo tempo que é uma sorte, é um preparo, é saber, eu acho que o caminho é a coisa certa na hora certa. E aí foi quando eu cruzei assim com uma empresa que era de segurança em Brasília. E aí foi onde eu conheci o Igor Parreira, que é o DMR, um dos cofundadores da H2HC. Por causa disso, já houve até uns absurdos de que eu tenho berço de SEC, os caramba, mas só entrou na minha vida e nunca saiu, sabe? Sempre foi uma questão... Porque muita gente fala assim que, eu não tenho nada pra esconder, pra que eu preciso de segurança? Mas pra mim, segurança não é você tá fazendo um negócio errado e precisar esconder. É você poder fazer o que você quiser e tudo bem, e não ter um problema. E por exemplo, a questão do diário, assim, eu não tava fazendo nada errado, mas eu queria escrever, não queria que ninguém lesse. Então pronto. Entendeu? Então, é você poder fazer o que você quiser e dar certo, sabe? É isso. Não, muito bom. E hoje você tem esse propósito, né, até mesmo na introdução da Proteca, que fala muito sobre proteção digital. E aí é muito provável que até mesmo nessa experiência como empreendedora, vamos dizer assim, na Proteca, você tenha acesso a muitas pesquisas. E como que você está enxergando assim, a maturidade do brasileiro nesse tema, sabe, Gabi? Os brasileiros estão realmente engajados aí com a segurança da informação? Hoje a gente já vê alguns comerciais, eu acho isso incrível na TV, sabe, falando de fraude, isso já é uma mudança de paradigma bem grande. Mas como que você tem visto como profissional especialista da área? Putz, eu acho que aí eu vou para outro lado porque eu sou suspeita. O que acontece? Eu nunca tive, nunca mesmo. Eu tive muitos problemas na área de segurança, na área de tecnologia. Então eu não vou falar que é uma coisa gostosinha, que é uma coisa fácil, que não vou ser essa pessoa. Bom. E aí, como parte desse trabalho, eu também nunca fiz questão de aparecer. Tanto é que é isso, eu entrei literalmente numa empresa de segurança, eu tinha 18 anos e ninguém sabia grandes coisas de mim até recentemente, entendeu? Só que o que acontece? Quando eu já trabalhava em outras empresas, eu conheci a Karina, que ela tem um projeto que chama Tech Kids. E aí, quando ela falou disso pra gente, eu já achei maravilhoso, que era muito da questão da proteção da criança e do adolescente na internet. Hoje, qualquer pessoa que acessa a internet já viu algum conteúdo que ou fosse prejudicial, ou que fosse violento, ou que de alguma forma prejudica ou prejudicaria uma criança ou um adolescente. E a gente já tem dados, então, que as crianças e os adolescentes são 1/3 dos usuários de internet no mundo. Então, nunca foi uma bandeira que eu levantava. Mas aí eu tava meio puta com outro trabalho, com outras pessoas. Ela me chamou pra fazer esse trabalho, eu falei, bora. No começo, a ideia não era que eu fosse aparecer. Até porque ela é mãe, eu não sou mãe. Logo de cara, quando eu comecei a pesquisar sobre essas coisas, eu entendi que os pais têm um problema. Porque eu já trabalhei um tempo com infraestrutura. Eu não consigo não resolver um problema de base. Eu não gosto de apagar incêndio. É uma coisa que realmente, se eu tiver que ficar apagando incêndio, não vai durar muito. Minha paciência não vai durar muito, minha vontade não vai durar muito. Uhum. E a ideia, inclusive, desse projeto, ela visava muito uma questão de patrocínio, porque você falou assim, eu vejo comerciais, beleza, mas essa questão da educação para o uso dessa tecnologia não é porque as empresas são boazinhas, é porque elas têm que fazer, tá na lei, é obrigação. É isso, elas vão ser multadas. É isso, ou elas não vão ter alguma coisa de compliance que elas precisam.
Então, legal o que tá acontecendo, mas assim, demorou e podia ser melhor e podia ser muito mais bem feito. E aí, quando eu entendi que, além dessa... podia ter patrocínio da embaixada. Beleza, podia, mas agora, quem tá com problema são os pais. Então, acabou que... Eu acho que se você me segue, você percebe que eu vou, aí eu paro. Aí eu vou, aí eu paro. Porque muitas vezes eu chego num ambiente, ou num espaço, ou numa demanda que ou eu não tô preparada, ou eu não dou conta de entregar, ou eu não quero. Se a gente for falar, por exemplo, de violência sexual de criança e adolescente na internet, eu hoje não quero. Porque quando você, por exemplo, fala em determinados temas, as pessoas chegam e ela te conta a história e ela te manda foto e aí, de repente, você tá cometendo um crime sem você querer. E você acaba sendo terapeuta, né? Porque às vezes você não tem nem o preparo de, putz, olha o que eu tô vendo agora, como que eu vou reagir depois, como que eu vou dormir, né? Exatamente. Então, assim, são coisas que eu acho que logo no começo eu percebi que os pais precisavam muito de ajuda. E aí a gente acabou discordando de abordagens, só que quando a gente discordou das abordagens e eu não continuei com ela, eu já tinha alguns projetos. Então eu já tinha uma parceira muito grande, que é a Carol, do Filhos Inteligentes. E já tinha curso com ela, já estava pensando ali, já estava trabalhando ali com o pessoal da Casa Hacker num curso de educação digital para os professores. Porque quando a gente fala de problema com criança e adolescente na internet, todo mundo relacionado lida de alguma forma com uma parcela do problema. Então tem os pais dentro de casa, tem as escolas, tem os profissionais de saúde, tem os advogados. Então assim, todo mundo ao redor é impactado, sabe? Sim. E aí, como não dava mais para parar. E aí foi então quando surgiu a Proteca. Não tinha nome, porque eu não sou uma pessoa criativa. Então eu comprei até o nome da empresa. E aí a moça que deu o nome, que eu demorei um tempo para me acostumar, eu já amo, trabalhou muito essa questão então da proteção. Aí ela misturou tecnologia, educação, criança e adolescente na internet. O CAD Kids. Eu tenho aqui alguns materiais, porque assim, eu sempre vou referenciar a Karina. Além de ter sido a história, mesmo que a gente não continue trabalhando junto, eu fiquei com um monte de material dela. E uma das coisas que, quando eu pedi o nome, eu queria muito fazer, ela me emprestou, né, mas ficou comigo, então ela me deu um material que chama I Am Cyber Safe, que eu não tô achando agora, mas é um material dos Estados Unidos, em que o próprio Garfield, ele tem gibis ensinando cibersegurança para crianças. Então, o gibi que eu tenho fala, por exemplo, é o Garfield em aventuras de cibersegurança para criança. Ô, louco. Porque quando a gente fala de construção de comportamento, os comportamentos os mais difíceis da gente mudar foram construídos na infância. Então, algumas coisas foram fazendo sentido conforme eu aprendia isso. E aí é muito louco, porque é um gibizinho, e aí a ideia é isso, a Proteca, vai ser uma personagem. Porque quando chegar nesse ponto de ter materiais para crianças, e aí vão ser tudo, ilustração. Então ele tem aqui um game, tipo, o que é ok você compartilhar sem abrir demais, né, a sua intimidade. Então, seu nome completo, é ok compartilhar ou melhor manter privado. Então, esse tipo de coisa, a gente tem também, né, recentemente sim, não muito, uma alteração na Lei de Diretrizes da Base Nacional Curricular Comum que trouxe a educação digital como obrigatoriedade. E são coisas que, se a gente visse todo dia, no nosso dia a dia um pouquinho, isso vai entrando. Então, de repente, uma pessoa hoje tem acesso ao meu Instagram, normalmente elas ficam um pouco bravas comigo, porque às vezes o que eu falo vai um pouco contra o que elas estão acostumadas, mas é aquilo da sementinha da segurança. Você ouve e aí você fica com aquilo. Então, tem muita gente que volta um tempo depois.
E aí volta mais ou menos. Teve até um cara que falou assim: você falava que todo mundo. Que a questão de você cair em golpe não é uma questão de si, mas quando. E aí eu nem ouvi muito, um ano depois eu viajei e caí em 2 golpes. Então, assim, não é pela maldade ou não é por nada, mas a gente ouve, fica com aquilo, dá segurança, porque você entende que você também não tá fazendo nada de errado, mas ainda assim você tem o direito de proteger o que é seu. Então, eu honestamente, cada vez... No começo eu não acreditava tanto, mas hoje cada vez mais é uma coisa que eu acho que eu tô no caminho, sabe? E aí você falou assim, o que eu acho, né, das empresas que estão fazendo? Acho que demorou. Acho que eu vejo muitas pesquisas lá de fora. Obviamente eu preciso casar com os dados nacionais. Mas lá na frente, eu até tenho no perfil, assim, de que a Austrália estava ensinando cibersegurança para as crianças de 5, 6 anos. Então, assim, o Brasil ainda está muito longe. Porque se você pegar um leigo mesmo, Sim. eu converso muito com as pessoas. As pessoas sabem logo de cara que eu não sou de São Paulo, porque eu converso muito. Elas não têm muita noção de segurança. Então eu vejo muito profissional falando que LGPD, nanana. Ninguém tá sabendo. A pessoa do dia a dia, ela não tá sabendo. Ela ainda dá o CPF dela na farmácia porque ela vai ganhar um desconto. E ela acha que isso é mais importante do que proteger as próprias informações, porque ela não entende. Agora, eu acho que a gente vai ter problemas muito sérios daqui a uns anos. Então, quando você pega uma mãe e aí eu não tô falando nada contra, que é influenciadora e compartilha a data de nascimento dessa criança, a hora que nasceu, o nome completo, a infância dela todinha, documenta na internet, daqui a uns anos a gente vai começar a ter os prejuízos. Então, obviamente, dentro da minha bolha, eu já vejo mães pensando. Então, por exemplo, esses dias eu fiz uma live com uma fonoaudióloga. Ela falou que documentou a primeira infância da filha inteira enquanto ela estava aprendendo a falar e hoje ela evita. Mas você entende que já foram 4 anos documentados todo dia? Coisas que talvez essa criança pense, putz, eu não queria isso na internet. Então, igual a gente estava falando, eu tenho coisa da minha infância e eu tenho coisa da minha adolescência e eu tenho merdas na vida que eu fiz que não estão documentados. Então, entende? Agora a gente tá vendo uma geração que tá tendo isso. Lá fora, eles já trabalham com essa questão de cibersegurança muito mais que a gente. Então, a gente tá numa época assim que é de plantação muito grande, porque eu acho que na hora que estourar, vai ser tipo o caso do Moro. Foi hackeado o Telegram do Moro agora. Exato. E era só o que se falava, ninguém entendia nada. Entende? Então, eu acho que o brasileiro comum mesmo ainda não tem noção disso, não. A gente tá só começando. Eu vejo, Gabi, que são meio que 2 ecossistemas, né? Tem esse ecossistema dessa galera mais profissional que acaba adquirindo conhecimento em segurança, em privacidade, porque existem times dentro dessas empresas que ensinam, mas tem esse outro público que é esse público de qualquer outra profissão, talvez, ou um público, né, que não tem acesso ao mercado de trabalho, que realmente não sabe. Eu vejo isso até mesmo assim ao meu redor, na minha família. Às vezes eu falo um negócio e parece que eu tô falando chinês, né? Não, mas uma televisão a R$ 500 de 55 polegadas. Isso não é golpe, sabe? E agora tá chovendo um monte de golpe aí no Instagram, né? Vários stories lá onde a galera começa a vender máquina de lavar roupa, todo mundo tá caindo também nesses golpes. E a galera cai cada vez mais. E hoje de manhã eu vi que os fraudadores eles estão inovando. Eles postam todas essas ofertas de compra e no final um story da pessoa. É que Ele você meio pode que salva baixar e... Exato. E aí você vai falar, pô, é da pessoa. Então, mas aí a gente tem todo um maluco. desafio quando a gente fala de segurança, porque eu beiro muito ali a área do hacking sem entrar pro hacking. Sim. É que nesse momento, quem não entende realmente nada vai falar, ai, esses hackers estão cada dia pior. Gabi, indo de encontro ao que a gente estava conversando, eu acabei de ver aqui no Insta
que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, eles já estão pensando em instaurar aqui no Brasil uma ideia de poupança de dados. Ele disse que já viu esse cenário lá fora, né? E quer muito, não sei se você já viu sobre isso, mas a ideia é que o brasileiro possa ter autonomia com os seus dados, sobre os seus dados. Pensando também numa lucratividade. Olha, eu posso guardar os meus dados, assim como eu posso, por exemplo, guardar ali, sabe, mensalmente algum dinheirinho para dar para o meu filhinho, e quando ele completar 18 anos, ele tem ali a poupança dele. Eles estão pensando em algo parecido com isso, mas para a proteção dos dados. Você acha que faz sentido isso? Não. Eu tô pensando nos controles assim de segurança que eu não sei se conseguirão manter isso de uma maneira mais fechada, sabe? Pensando nessa parte talvez mais de Blue Team ali, porque... Eu não arriscaria meus dados, então... Que foi... Mas não daria nem pra armazenar esses dados. Então, mas essa questão eu acho que casa muito com o que a gente estava falando antes. O brasileiro normal, ele ainda não tá olhando para isso. Ele ainda tá querendo mais acesso, ele tá querendo compartilhar mais, ele tá querendo ainda faz sentido. Expor mais. A gente ainda não teve os prejuízos relacionados suficientemente acontecendo com a pessoa comum. Entendeu? Quando você olha e vê uma pessoa que já tá na mídia, que, sei lá, de repente é hackeada, é uma coisa. Agora, quando você pega do dia a dia ali, você pega, de repente, vazou a vida inteira de uma pessoa, um jovem que está sendo ridicularizado e, de repente, sei lá, foi sequestrado. E aí isso futuramente sai na mídia, e aí eles vão bater nessa questão de que essa criança está sendo exposta desde que nasceu. Pô, tem gente que engravida e posta foto do ultrassom. Eu não tenho meu ultrassom na internet. E ela não entende que isso não é dela. Não é ela. Ok, tá dentro de mim. Tá, mas é uma informação do teu filho. Você não, entendeu? Você não tem seu ultrassom na internet. Então, eu acho que se a gente ainda não consegue pensar nem nisso, como é que a gente vai pensar em poupar os nossos dados? Não faz sentido ainda. Você ficou triste. Eu nunca tinha parado pra pensar. Não, mas putz, já me serviu aqui como uma aula de MBA isso aqui, viu? Porque agora me veio na cabeça aqui, eu já conversei com alguns profissionais de privacidade, por exemplo. E aí eles falam, olha, a gente tá falando de privacidade aqui no Brasil não tem 3 anos, não tem 4 anos. A Europa talvez está tão avançada nesse tema, né, sobre esse assunto, porque desde 1990 eles já estão falando e abordando privacidade. Então aí cai exatamente no que você está falando agora. Por isso que eles estão pensando talvez numa ideia de poupança de dados pessoais. Mas a gente tem 4 anos, a galera realmente quer libertar os dados aí que estavam presos durante todo esse tempo. Então, o pessoal ainda acha que não tem nada a esconder. Fiquei cabisbaixo. Desculpa. A galera tá começando a entender que existe conscientização agora. As empresas que têm normativa para ter conscientização não fazem. Imagina o povo brasileiro. Não tem como ainda, sabe? Desculpa te deixar triste. Mas a gente vê que pelo menos essa ideia aí da LGPD, ela já deu uma mudada pelo menos na mentalidade, né? Você vê aí que... Das empresas? Vou reestruturar talvez essa pergunta. Das empresas, mas pensando no público em geral. Se a gente for pensar no futuro, Gabi visionária agora, em 5 anos, 2027, você acha que a gente já vai estar melhor do que hoje? Pensando na evolução ou não? Vai ser um momento de aventura ainda dos brasileiros, porque a gente precisa de uns 15 anos talvez aí para ganhar, para perder, para publicar, para ser vítima de fraude, golpe, e depois de 15 anos a gente aprende e começa a pensar em maturidade. Vamos lembrar daquela história de que eu ensinei meus amigos a escrever em código. Então nessa brincadeira tem pelo menos 20 anos que eu já sou doida. Eu já sou conhecida por ser doida.
E Eu você fala acho. com uma calma, Gabi. Você fala do caos com uma calma que é inacreditável. Mas é isso, assim, eu acho que, assim, eu tive a sorte, aquilo que a gente tá falando, de sorte, mas junto com a vida foi levando, assim, de viver algumas coisas dentro de casa. Então, por exemplo, quando você tá procurando. Igual eu tava falando, eu sou uma menina na área de tecnologia há pelo menos 10 anos atrás. Cara, só de ter o arroba feminino, eu já recebia todo dia um pau diferente nas mensagens. E eu nunca pedi, sacou? Então, eu tive o espaço de conversar com os meus pais sobre isso e igual eu falo, meu pai ele tem uma pastelaria. Ele usa o WhatsApp porque é o que tem. Ele não tinha como usar qualquer ferramenta na internet para me proteger, então ele sempre conversou comigo. Então essa questão de segurança como comportamento sempre teve na minha vida, entendeu? Hoje, vou trazer um exemplo simples. Teve uma moça já tem um tempo que ela chegou pra mim e falou: olha, meu marido é policial e ele tem os turnos, né? E às vezes eu posto que tô sozinha em casa e ele fala pra mim que isso é perigoso. Por quê? E aí eu gastei todo um tempo falando: querida, se você fala que você tá sozinha em casa, você fala que ele tá trabalhando. Se você fala que ele tá com você em casa e de repente você postou a sua casa, você tá dizendo onde achar vocês. Se você posta que você vai todo dia pra academia, vai uma famosa Smart Fit da Paulista, eu nem sei se tem, você tá me falando onde eu vou te achar. Você não precisa pôr o horário. Dependendo da foto, eu vejo a posição do sol, eu sei onde você tá, eu sei o horário. E se eu não souber o horário e dependendo do meu grau de vontade, eu fico lá te esperando. Não é à toa que as pessoas vão ter show, vão pra fila do show 3 dias antes. Vocês acham que a pessoa não tem vontade também quando ela tá pro crime? Tem, pô. Exato. Então, assim, é tudo uma questão de vontade. E aí, quando a gente começa a entender isso, e aí voltando à questão da poupança, uma pessoa que tá falando a rotina dela, ela tá preocupada com os dados dela? Não tá. Entendeu? Você pode pegar, por exemplo, as faturas de um cartão de crédito de uma pessoa, você entende o comportamento dela. Você vê onde ela abastece. Normalmente ou é perto do trabalho, ou é perto de casa, ou é perto de alguma coisa que ela tá sempre ali. Normalmente é sempre no mesmo posto, porque você confia na gasolina. Então você entende muito sobre uma pessoa só de olhar os dados dela. Você não precisa ver a cara dela. Aham. Então eu acho que a gente ainda tá longe, mas ao mesmo tempo, na minha percepção, se a gente parar agora, a gente fica pra trás. Mais do que podemos estar. Eu dei um treinamento nessa semana. Carlinhos Maia, eu acho. Foi um case, né? Tem um influenciador. E aí as pessoas perguntaram desse case. Eu falei, gente, em uma semana você consegue descobrir a rotina de uma pessoa. E esse influenciador, ele tirava foto no banheiro, ele tirava foto, gravava ali os stories, os vídeos na sala da casa dele. Em pouco tempo, Gabi, você conseguiria tudo que tem mapear casa. todos os locais da casa dele. Cara, E aí entrevistaram o cara que fez, né, o assaltante. O cara falou, meu, eu já tinha o desenho aqui, a planta da casa dele, sem eu precisar ir até um arquiteto, um engenheiro, pra saber onde ficava o banheiro, onde ficava o cofre. Os caras foram direto no quarto onde estava o cofre. e aquilo, ele não era nenhum gênio ou um hacker aqui, sabe? Ele era simplesmente Exato. um cara que gastou um tempo observando. Teve uma moça uma amiga minha, assim, que ela tava testando as habilidades dela e ela é muito bonita. E aí ela viu uma influenciadora compartilhar um lanche. Ela ligou nessa lanchonete, fez que ia pedir um lanche, falou, nossa, eu vi na fulana, eu sou muito fã dela. Você não podia me dar o endereço dela pra eu mandar um presente pra ela? E o cara que tava dando mole pra ela, deu. Nossa. Então você não precisa
É aquilo que a gente tá falando, você precisa ter só um pouquinho de vontade. É lábia, né? A engenharia social que eles falam, né? E o brasileiro é o É quê? interessante esse assunto. É o rei da lábia. Tem um outro vídeo que eu creio que você já viu também. Eu não sei se é da Alemanha ou França, mas eles fizeram um exemplo de engenharia social. Não sei se foi com o ator ali ou se foi realmente real, mas era dentro de um mercado, tinha uma mãe com um carrinho e dentro desse carrinho tava lá o bebezinho dessa mãe. E aí tinha uma galera no telhado, que eram esses dois caras que estavam exercitando a engenharia social. E aí ele liga nesse mercado, o atendente atende, aí ele fala, olha, foco, controle as suas reações, porque nesse mercado tem a maior sequestradora de bebês que a gente já está procurando aqui, eu sou da Polícia Federal, e aí esse cara começa a ficar em choque, esse atendente. E aí a mãe lá com o carrinho, deixa o carrinho, começa a procurar as coisas no mercado, aí ele fala assim, olha, quando eu falar 3, você pega o carrinho e sai. O atendente pega o carrinho e sai. E aí falaram que esse poderia ser um golpe de sequestro de bebês por lábia. Então esse cara sairia com o carrinho, já tinha outra pessoa ali da máfia, da gangue, pega o carrinho e falou. Fala que tá protegendo, ele é acusado de um crime que ele achou que ele tava ajudando. Então assim, você entende o tamanho do bolo? Isso tudo porque o brasileiro não sabe... A gente é muito receptivo, a gente é muito caloroso, mas a gente às vezes... E eu tô falando isso, mas assim, a gente não tá isento disso. Entendeu? Sim. Então, hoje eu tenho alguns comportamentos, igual eu falei do começo, que às vezes eu sou meio conhecida de ser meio cuzona, assim. Então, por exemplo, aqui em casa, eu moro num prédio, fica óbvio de perceber qualquer um que me acompanha. Tem uma pessoa que tá entrando... Eu fecho a porta na cara dela. Não me interessa. Mas eu sou moradora. Tá, então fala com o cara. Não sou eu que tenho que fazer esse trabalho. E quando me deixam entrar, eu fico olhando pra pessoa assim, tipo, senhora? Aí depois tô arrastando no nosso prédio. Mas aquilo que você falou assim, de que hoje eu falo com muito mais tranquilidade. Eu acho que eu já fui muito... Eu sou apaixonada pelo assunto. Hoje eu confesso que eu tô cansada. Mas assim, hoje eu estou cansada. Mas, principalmente quando eu tinha ali, tava beirando meus 18 anos, eu tava com gás. Pô, conheci o DMR. O cara é maravilhoso. Hoje eu nem sei onde ele tá trabalhando, na Intel, sei lá. Sensacional. E eu era super apaixonada pelo assunto, eu era super empolgada, queria falar sobre isso o tempo todo. E aí foi aquilo que eu falei, eu já tô acostumada a ser a doida. Só que aí, conforme as coisas vão acontecendo, eu acho que a gente vai cansando. Então, teve essa fase que eu não falava de trabalho. E aí, chegou nesse ponto que, quando era Tech Kids, na minha cabeça, a Karina ia falar. Quando eu entendi que eu tinha que falar, porque hoje você precisa ter alguém de confiança pra chegar na pessoa e falar, Gabi, eu caí num golpe. Eu sei que é ridículo. Teve um moço que chegou pra mim, acabou sendo um caso de perícia. Porque estavam usando o nome dele, empresa e tal. E aí ele chegou pra mim e a primeira coisa que ele falou pra mim é assim, eu vou te falar um negócio que você vai brigar, mas eu fazia. Mas na época era atual. Eu tenho um arquivo no doc da empresa com todas as senhas de todos os lugares. E não era tipo um arquivo, não, era um doc com tudo. Desprotegidaço. Então, qualquer pessoa que tivesse acesso a esse e-mail específico da empresa dele, tinha acesso a tudo. E a gente não tá nem falando de segundo fator de autenticação. Porque a gente nunca sabe quem precisa acessar, né? Então, pra que você vai dificultar o acesso? Então, são coisas que se a gente ainda vive isso, me conta. Se poupança de dados vai mudar alguma coisa, não vai. Só que é aquilo que a gente tá falando, a gente precisa falar disso sempre e com frequência. Então, igual eu também comentei, o Lucas, meu noivo, a gente mora junto, ele é da área. Já aconteceu de eu estar postando nos stories num assunto super empolgado, tipo, como faz a conta de e-mail de uma criança? E aí, na pressa,
na rapidez, eu coloquei o meu telefone como fator de autenticação para não perder o e-mail que eu tava criando. Printei e publiquei no meu story. De repente, eu mesmo expus meu número. E, cara, tem um negócio que eu odeio fazer é compartilhar meu WhatsApp. Porque é isso. Eu realmente só uso o WhatsApp porque é o jeito de falar com meu pai. Porque senão eu não usava. Porque eu não sou essa pessoa de ficar conversando. Porque eu acho que, igual eu tava falando, eu tô nessa fase ainda cansada. Se eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Eu não vou pegar meu telefone, eu não vou falar com o Lucas. Eu tô aqui com você e a minha atenção é sua. Mas esse negócio de ficar mandando mensagem, eu não consigo. Hoje, assim, eu tô nessa fase que não consigo. Mas a gente... Putz, esqueci o que eu tava falando. Eu me empolguei com esse negócio de tô cansado. Você falou do fator de autenticação, que você acabou quase, né? Vazou ali seu número de telefone. Ah, tá. Então é uma coisa que acontece com a gente que trabalha com isso. Imagina com quem não trabalha. E aí essa questão da cultura de segurança é isso. Se de repente, mesmo eu sabendo dos riscos, mesmo eu sabendo que eu não quero, mesmo eu tomando todos os cuidados, de repente no dia eu tava cansado, com pressa, eu vazei meu dado, o Lucas tava vendo, falou, amor, paga. Foi seu segundo fator. Exatamente. Só que às vezes a gente não tem isso. Igual a moça do marido que é policial. Às vezes ele fala, amor, não compartilha muito. E aí, de repente, a mulher fala, nossa, meu marido é ciumento e o caramba. Não, às vezes a vida dele pode estar em risco. E é um exemplo simples. Quantos policiais no Brasil a gente tem? Entende? E aí, de repente, você falou, nossa, olha que flor linda na porta da minha casa. E postou na internet. Então, você entende que são pequenas ações que mudam todo o jogo. Você tá triste pra real. Você ter uma ideia. Não, eu tô feliz. Pra você ter uma ideia. Tipo, meu pai foi policial militar. Olha que interessante sobre isso que você falou agora. Ele foi policial militar por mais de 20 anos. E aí eu lembro que na infância, o meu maior controle de segurança, se você me perguntasse, era não falar que meu pai era policial. Quando alguém sabia disso, Gabi, parece que roubavam algo de mim, sabe? Porque eu entrava em extremo risco naquele momento. Eu estudei em escola pública, em escolas muitas vezes ali da periferia, lá em São Paulo, na capital mesmo. E esse era o meu controle de segurança. Putz, seu pai é policial, eu vi teu pai fardado. Rapaz, eu ficava desolado, porque o meu controle de segurança tinha acabado ali naquele momento. Mas é isso que muda o jogo e que eu tava te falando assim, não é um segredo de Estado. A gente não tá falando de um crime, mas é um negócio seu. E é por isso que a gente perdeu um pouco do controle da privacidade, porque a privacidade é uma coisa que é importante pra mim e que eu tenho que ter o direito de escolha se eu quero compartilhar ou não. Então, vou te dar um exemplo. Sim. De repente, a gente tá num grupo e eu falo, vou ali no banheiro. Eu falei o meu limite. Agora, imagina se alguém me pergunta se eu vou fazer xixi ou não, ou tomar banho, escovar meu dente, ou fazer o número 2. E eu não quero falar. Mas aí, de repente, a pessoa colocou uma câmera ali e vazou. Você entende que quando eu dou um exemplo mais extremo assim, porque isso é um direito meu. E aí, quando a gente joga essa questão pra internet, você tem que ter o controle do que você quer ou não compartilhar. Então, de repente, uma pessoa viraliza. E aí as pessoas começam a mandar pra... Cara, teve um dia que eu fiquei puta. Eu nem sou famosa e não tá nos meus planos ser. Eu tava até falando aqui, a ideia de ter futuramente a Teca é que as pessoas vão falar da Teca, igual falam do Garfield, não vão falar da Gabriela, vão falar da empresa, não vão falar do Garfield, vão falar de outras coisas. E aí, de repente, eu acabei comentando que eu tinha agendado o Airbnb. Um cara me mandou o endereço do hotel que eu ia ficar. Eu não quero saber se você sabe. Eu não quero saber se você sabe onde eu vou ficar e que você é capaz de achar. Eu vou pra lá e você me mandar significa o quê? Que você sabe que você é foda? Ou que você vai me encontrar lá? Você entende? As pessoas perderam a noção do tipo, eu sei que o seu pai é policial. E aí, filho? Guarda pra você, eu não te dei autorização de falar isso. E aí essa questão que entra da LGPD. Quando a gente entende que não é porque você sabe, não é porque você tem posse dessa informação que você pode compartilhar. Você precisa da minha autorização.
E isso casa muito quando a gente fala, por exemplo, de imagem das pessoas. Muita gente famosa, eu vi uma vez, muito tempo, a Bruna Marquezine falar disso. Ela estava num evento e as pessoas tirando foto dela como se ela fosse um bicho. E ela é um ser humano. Ela fala, a pessoa esconde, eu não tô no zoológico. Chega em mim, pede pra mim. Mas a cara é minha, você precisa pedir pra mim. Então, até hoje, as pessoas fazem isso com os outros. Você vê uma pessoa, sei lá, a pessoa caiu, se tira foto e posta na internet. Quem te deu autorização? Então, quando eu te trago esse exemplo, eu acho que você entende por que LGPD tá longe de entrar na vida das pessoas. Quando a pessoa começar a pensar, putz, eu não tenho direito sobre essa pessoa, sobre a imagem dela, sobre a cara dela, eu não posso, de repente, postar ela nos meus stories. Não dá. Então, aí a gente começa a pensar, e isso pra mim é um comportamento de segurança. Entende? Que a gente ainda não tem. Cara, a gente tá longe. A gente tá longe dessa maturidade. 11 episódios. A gente tá longe dessa maturidade. Caramba. Eu falei que obrigado. Eu me empolgo. Ô Gabi, você tá nessa transição agora da Gabi Mobo, né? Que tem mais de 9 mil seguidores hoje no Instagram. Pra Proteca. Eu acho que você vai ter até mais vida, talvez, quando isso acontecer. Quando as pessoas começarem a falar da Proteca e não mais da Gabi, talvez você vai ter mais segurança, vamos dizer assim. Sua vida não estará tanto exposta. E é uma pergunta que agora surgiu. Você atende muito público geral dentro dessas quase 10 mil pessoas que tem dicas diárias? Gabi, eu fui, sei lá, eu tive um golpe, eu sofri uma fraude. Você não tem tempo pra tudo isso, né, Gabi? Não. Assim, eu acho que é que foi o que eu tava te falando, assim, é um grande teste, porque na verdade a gente não tem nenhuma inspiração, principalmente aqui no Brasil, e eu sei que tem empresas que trabalham com conscientização, mas honestamente, da forma como a gente trabalha hoje, não existe. Porque eu não estou pensando aqui em cumprir compliance. Eu não tenho que seguir normativa. Eu não tenho que... Sim. Hoje eu não tenho que... Ninguém dita uma regra de como eu decido fazer esse tipo de trabalho. Então... E aí foi o que eu te falei, assim, na verdade, eu ainda dou tração com a Gabriela. Ainda é uma forma das pessoas me verem, mas... Às vezes, tipo, chega muita gente estranha que eu fico desconfortável. Então, às vezes, é isso que eu tava te falando. Às vezes eu vou, aí eu paro. Porque aí chega num ponto que, tipo, teve um dia... Porque foi o que eu te falei, não é o meu perfil. Aí, sei lá, algum dia eu compartilhei uma gelatina com meu pai, aí me pediram a receita. Aí você fala, beleza, eu vou dar a receita. Mas aí eu postei que eu coloquei a gelatina num copo de plástico. E um monte de gente começou a falar de, ai meu Deus, BPA, coisa quente, copo de plástico. Gente, eu não perguntei. Vocês não viram se estava quente. Entendeu? Então tem muito palpite não solicitado que me irrita. Tem tem algumas coisas que ainda... Acho que é... E aí eu tô nessa de descobrir qual que também é o meu limite, entendeu? Então... Sim. Eu tive essa fase de fazer live todo sábado, porque eu precisava aprender a ensinar. Porque igual você estava falando, você estava dando um treinamento. E aí, de repente, eu chego para você com um monte de outros exemplos. Hoje, quando você está preso ao compliance, você tem que falar muito de... Vou dar um exemplo bobo. De senha. Daqui a pouco a gente não tem nem mais senha. Entendeu? E aí, você ainda está preso a falar de senha. Ou política da mesa limpa, ou de... E aí eu não preciso fazer isso. Eu posso chegar na mãe e falar assim, vamos não levar o telefone pro banheiro? E a mãe ficar triste, falar assim, Gabriela, mas é onde eu leio. E eu falo, cara, além de todos os vermes, a nojeira, pelo amor de Deus. Aí eu começo a jogar notícia de gente que morreu porque o telefone estava carregando e caiu na banheira. Então, assim, eu ainda tenho hoje uma liberdade de testar que eu só posso fazer isso enquanto Gabriela. Na hora que for Proteca é porque a gente tem um processo. Por exemplo, o guia estava vendendo até ontem.
que é um guia de controle parental. Eu ele é a minha segunda turma, mas eu tive uma primeira que foi assim, um workshop, que foi um monte de mãe que deu tudo errado e todas elas tiveram muito cuidado em falar, beleza, eu tô com um problema, só me ajuda a resolver, não tem problema ter dado tudo errado, vamos resolver. E aí a gente testar ali, cada uma ganhou uma consultoria, e aí disso, o que a gente conversou virou o guia de controle parental, a organização que tava lá, mas cada vez que eu leio um assunto diferente, eu penso, putz, eu posso apresentar isso aqui de uma forma diferente. Mas para isso, eu fui para outros contextos. Então, eu tenho uma questão de ter segurança na minha vida, mas eu fui estudar saúde, eu fui estudar legislação, eu fui estudar educação, eu fui estudar psicologia, como funciona, entendeu? Então, assim, essa questão de criação de comportamento, tem um livro que eu particularmente, eu acho que ele dita a regra do meu trabalho, que chama, ele é em inglês, e ele fala muito sobre o que os neurocientistas, os storytellers, né, os contadores de histórias, e os marqueteiros podem ensinar a gente sobre como como entregar comportamento seguro. E é uma coisa que quando eu li, eu falei, cara, a gente não tem isso no Brasil. E a gente precisa entender que cada pessoa vai aderir a esse comportamento de uma maneira diferente. Por exemplo, em algum momento eu podia, e aí ele fala sobre ser persuasivo, relevante, influente para o seu alvo, né? Então hoje eu ainda não sou relevante para mães, eu não tenho filhos. Eu morro de vontade de fazer uma piada de péssimo gosto, que eu podia comprar uma criança na internet, mas eu não vou fazer isso. Só... Se fosse só esse problema... Mas péssimo também, eu tenho um humor que é... Só que e aí foi o que eu te falei, assim, eu acho que essa questão da segurança é tão parte da nossa vida que eu consigo adaptar ela pra quem eu quiser. E aí é o que a gente tá falando, às vezes eu canso, aí eu falo de outra coisa, eu falo, vamos... Igual ano passado eu fiz uma live da Black Friday porque me perguntaram muito de como se proteger sobre isso, e eu não tinha nada. Então eu não tinha um produto, eu não tinha um guia, eu não tinha post, não tinha nada. Então eu fiz uma live, tá tudo lá. Mas aí cada vez mais tem essa questão do formato, tem que ser um formato que as pessoas queiram te ouvir, porque falar de segurança para quem já entende que precisa de segurança, hoje não é minha pira, assim. Tanto que quando você me convidou, eu fiquei tipo, é pra galera da área. Eu, particularmente hoje, eu gosto muito quando, por exemplo, chegou uma pediatra e falou, vamos fazer uma live comigo? Igual a Fala Fono. Boa. Pô, ela é uma fonoaudióloga, vamos falar... Quando que a gente imaginou que uma fonoaudióloga ia estar falando de cibersegurança? Então, hoje é muito mais o meu foco tá falando com quem realmente acha que eu sou doida. Porque aí eu falo pra pessoa, ela fala, tem uma menina doida que fala sobre isso. Ela vai atrás de mim, como já aconteceu, entendeu? Porque ela fica com isso na cabeça. E a ideia é, futuramente, a gente chegar nessa fase de ter uma atividade para criança, de ter um gibi para criança, em que ela olha e fala, opa, tem um cara tirando foto minha, sem camisa. Acho melhor falar para minha mãe. Entendeu? Porque é assim que a gente começa a criar um comportamento. E o melhor exemplo que eu tenho disso é atravessar a rua. A gente foi educado... Cara, não tem uma pessoa que não vai atravessar a rua e olha pros dois lados. Pode ser mão única. A gente olha pros dois lados. Mas a gente é ensinado a fazer isso desde pequenininha. E hoje eu duvido que você atravesse uma rua sem olhar pros lados. Exato. Só que... É cultura, né? Então, isso é uma cultura de segurança, mas aí agora a gente precisa caminhar para uma cultura de cibersegurança. Perfeito. Ô Gabi, explica pra gente o que é controle parental e quais são os benefícios do controle parental. Você deu no início dessa nossa conversa um percentual, né? Falando aí que as crianças já acessam, né? Já têm ali os seus dispositivos digitais, computacionais,
E hoje a minha visão é que as crianças ganham primeiro um tablet, um celular, do que um carrinho, do que uma boneca, do que qualquer que seja ali. É o que a gente tinha, né? Eu e você quando nós éramos mais jovens. Eu amava um bichinho que eu tinha de pelúcia e pensava em celular nunca, nunca pensava em celular. Mas explica pra gente o que que é de fato o controle parental e quais os benefícios, por favor. Os pais têm algumas responsabilidades, né? Quando a gente fala de criança e adolescente, porque eles são responsáveis, então, por esse ser que eles colocaram no mundo. Sim. Idealmente falando, no ECA, eles têm a responsabilidade várias de saúde, educação, desenvolvimento, alimentação e tal. Houve, eu não sei se houve, eu tenho que ler eu tenho um estatuto aqui atrás, um negócio de legislação que realmente é isso, eu entro, eu mergulho, né? Mas já as crianças, elas também, teoricamente, teriam direito a esse ambiente virtual para colher os benefícios. Então, falar com os avós. Eu, por exemplo, não moro na cidade dos meus pais. Se eu tiver filhos e eles quiserem falar com os meus pais, no primeiro momento vai ser pelo telefone. Só que os pais também são responsáveis pela proteção dessa criança. Então, eu vi um advogado falando que futuramente os pais que não cuidam dos filhos na internet, será que daqui a pouco a gente vai poder categorizar como negligência? Porque a percepção, quando quem entende, é você pegar a sua criança e largar ela no meio da Arábia Saudita, se você não entende onde seu filho está transitando na internet. E a questão do controle parental nós temos um marco civil de internet que é lindo, obviamente nem tudo funciona, mas um dos artigos do marco civil é que os pais têm livre escolha na utilização de programas de forma a proteger os seus filhos de conteúdos entendidos por eles como inapropriados. Então não existe uma classificação do que é um conteúdo inapropriado. Se de repente você acha que para o seu filho não é bom que ele veja Peppa Pig, porque às vezes eles dão a entender que você pode desrespeitar o pai e você não quer esse tipo de conteúdo na sua casa, você pode. Só que isso, e aí é onde entra a confusão, as pessoas acham que necessariamente você precisa de tecnologia para isso. Então, uma das coisas que eu criei um produto direcionado para isso, que foi a questão de tempo de tela, é que você consegue proteger o teu filho se você focar, por exemplo, no tempo de tela. Se essa criança já não usa tecnologia à noite, se essa criança já não usa a tecnologia em lugares em que ela não está acompanhada, você já protege ela grandemente de aliciadores. Porque os aliciadores, eles perguntam para a criança, tem um manual da pedofilia na internet. Pergunta onde ela usa, pergunta quem está em casa, pergunta onde ela... Eles direcionam essa criança para usar a tecnologia sozinho, porque aí você tem liberdade para ir conduzindo essa criança. Agora, se você já evita com que essa criança use de noite, se você evita que essa criança use sozinha, se de repente ela começar a tirar a blusa de frente ao webcam, você vai ver. E aí, de repente, talvez você... atrapalhe, né? Você a proteja de uma exposição na internet que vire, de repente, material pornográfico na internet. Só que essa questão do controle parental é você proteger o teu filho na internet. Então, eu trago N exemplos. Então, desde quando a criança nasce, você vai comprar o berço, você coloca umas almofadinhas em volta para ela não meter a cara na grade do berço, a questão do controle parental é a mesma coisa. É você automatizar e libertar essa criança para que ela consiga usar a internet protegida. Porque aqui eu não estou falando de tirar o acesso à internet e à tecnologia das crianças. Eu estou falando de você ser capaz de saber onde ela está. Você ser capaz de protegê-la caso alguma coisa acontecer. Você ser capaz de decidir qual conteúdo você quer ou não que ela acesse. Você ser capaz de evitar que esse tempo de tecnologia seja um problema, porque já é um problema para os adultos. Eu tinha esse dado, eu acho que ele era de 2016, daquele estatista, que o Brasil era o país mais viciado no próprio smartphone. Se os adultos estão assim, imagina as crianças. E aí, se você está viciado e mantendo um comportamento que você não está atento, você vai cair num golpe.
Você vai fazer um troço que você não queria porque você já tá cansado, você não vai perceber. E aí, igual eu falei aqui de como eu expus meu telefone. Eu tava preocupada com tantas outras coisas que passou o detalhe do meu telefone. Que é um detalhe, mas de repente podia ter tirado a minha paz. E esse tipo de coisa, pra mim, hoje é controle parental. É os pais entenderem que esse dever e responsabilidade é deles. Eu não posso pegar um telefone de uma criança que foi aliciada e mandar essa informação pra mim. Eu não sou responsável por essa criança, só os pais podem fazer isso. Então, às vezes, até a escola, os psicólogos não têm uma série de permissão que os pais têm. Então, a gente precisa... Eu acho que foi o caminho que eu escolhi tomar, porque foi o que eu te falei, os pais já estão tendo problemas, vários. Então, é mais fácil você falar com quem está tendo problema, porque ele já quer a solução. Ô Gabi, até um assunto polêmico agora. O que você tá achando desses mini influencers hoje? Porque tá lotado, tem gente aí de bebê hoje influenciador, com milhares de pessoas seguindo. Então, o que eu acho dos mini influencers? Eu não acho nada. Eu acho que no futuro a gente vai ver. Porque pode ter gente... Qual que é o ponto, assim? Rede social não é para criança. Isso vem lá de uma legislação, né, que chama COPA, que é de privacidade infantil online. Que, falando de regras de negócio, as empresas não querem ter o trabalho que elas vão ter para proteger os dados dessas crianças que eles precisam fazer. Esse trabalho que eles precisam fazer por essa legislação. Então ficou mais fácil a gente liberar a rede social para criança para adolescente, a partir dos 13 anos. Acontece que os pais... Porque existe uma questão na nossa legislação que chama melhor interesse. E esse melhor interesse significa, vamos supor, eu tenho um filho. Quando eu trabalho para o melhor interesse dessa criança, às vezes não significa que vai ser fácil, ou gostoso, ou legal para mim, ou barato. Então, por exemplo, tem famílias que enriqueceram graças ao trabalho dessas crianças, que não tem noção do nível de exposição que elas estão tendo. Então, talvez futuramente, igual a gente já tem lá fora, em que os filhos processam os pais, talvez a gente tenha isso aqui no nosso país. Porque, de repente, esse nível de exposição que essa criança sofreu, ela não queria. E ela não tinha capacidade de decidir se ela podia ou não. E ela dependia desse adulto. Então não dava pra, de repente, eu falar, não queria ser exposta. Porque eu morava com os meus pais, eu queria ser amada pelos meus pais. E eu obedecia, né? Tirava foto, enfim. Então, assim, foi o que a gente estava falando. A gente vai começar a ver os problemas daqui a uns anos. A gente tem um caso daquela atriz que fez a Mulher do Homem de Ferro. Eu não lembro o nome dela. É uma loira, magrinha. Então, se você procurar, ela postou uma foto da filha no Instagram e a filha comentou: mãe, a gente comentou que você só ia postar uma foto com minha autorização. E aí isso virou notícia. Por quê? Os pais, eles acham que tiveram filhos e os filhos são deles, parte deles. Então, às vezes você pode reparar, tem mãe que o Instagram é da mãe, só posta o filho. Ué, senhora, mas o Instagram não era seu? Entendeu? Aí você não tem nada pra postar, você posta da vida dos outros, que é basicamente o que a gente tava falando antes. Sua vida não é interessante, é uma merda, você não quer assumir. Aí você fala, nossa, olha a pessoa que caiu na minha frente. Exato. Entendeu? Exato. Então a gente ainda... E é isso que eu falo, que às vezes é ruim me ouvir. Não é não, Gabi. Porque não eu é fácil. Eu não vou dormir só hoje, mas tá tudo bem. Então, a gente está caminhando para um lugar que a gente vai ter muito problema futuramente. Aham. Gabi, a gente está chegando aqui na parte final
dessa nossa conversa, desse papo. Como eu disse, ficou gente, triste. eu vou dormir tarde hoje, viu? Vou rever esse episódio aqui, porque tá chocante. Mas eu queria saber, o que você achou? Gostou desse bate-papo? Foi legal? Gostou da experiência? Eu vou, entendeu? Eu sou uma pessoa que... Eu peço até perdão, porque eu começo a falar, me empolgo. Tô igual o Tauan aqui. E queria, Gabi, que você deixasse uma mensagem para todo o nosso público. Vamos tentar expandir isso agora e não pensar só nos profissionais, nos estudantes de tecnologia no geral, mas para um público mesmo de acesso para esses usuários de internet, para os usuários de dispositivos digitais. Que mensagem, que recomendação você daria para que a gente, incluindo eu, nos protegermos melhor hoje na internet? Para encerrar. Motivação. Eu acho que... não é nem eu acho, assim. Penso, na verdade, que não vai ser nem muito motivacional, vai ser tarefa de casa, assim. Pense em si. Você se arrependeria do que você tá publicando na internet daqui a uns anos? Será que a tua família podia ser prejudicada pelo que você tá publicando? Será que, igual a gente deu o exemplo da esposa do policial, será que você tá expondo e deixando vulnerável quem você mais ama? Porque se sim, talvez seja hora de rever o que a gente está publicando. Se você não gostaria que fizessem também com você, tipo, você caiu. E aí, obviamente, ninguém quer ser exposto na internet numa situação ruim. Vamos tentar evitar fazer com o outro. Porque muitas das coisas que a gente faz quando a gente fala de segurança é que a gente olha quando... É igual saúde, né? A gente cuida da saúde quando tá doente. Quando a gente tá saudável, a gente pensa, pra quê? E a ideia é que é evitar chegar num nível, então, que seja... que não dê pra voltar. Porque enquanto não tem tratamento, a gente ainda segue. O problema é quando... Porque quando a gente fala de segurança na internet, a gente também tá falando de preservação da vida. De pessoas que se cortam, de pessoas que se matam, de pessoas que matam umas às outras, porque de repente tiveram acesso a um dado, a uma informação, que ou ela decidiu que ela ali ia se machucar ou que ela ia machucar alguém. Então, segurança na internet não é só uma questão do hacker aqui. É uma questão da gente se proteger e poder ser capaz de continuar vivo. Exato. Sobrevivência, resiliência, antifragilidade. É isso, Gabi. Obrigado aí mais uma vez pelo seu tempo, pela sua participação, pelos diversos insights que você me deu e com certeza deu agora pra galera que tá ouvindo a gente. Continuo te admirando ainda mais, tá? Continue postando. Espero ver essa transição aí para que você fique mais tranquila também na tua vida pessoal. Não fique tão, cheio de contatos aí no direct. Mas mais uma vez, obrigado aí pela participação. Tamo junto mesmo. Obrigada a você, qualquer coisa, você sabe o caminho. Beijo. Beijo, tchau, tchau. E esse foi mais um episódio do TechSec Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Papo muito legal com a Gabi. Não deixa também de seguir ela lá no Instagram, @GabiMobo. E, é claro, a página do TechSec Podcast, @TechSecPodcast. Deixa lá também os seus feedbacks pra gente, dicas, críticas, sugestões, pra gente melhorar sempre e trazer o melhor aqui pra vocês. Fechado? Até o próximo episódio e bora conscientizar!